aprender para a gente viver melhor. Quando a gente aprende, entende, tira as dúvidas, desmistifica muita coisa, a gente entende melhor, se aproxima mais da realidade, a gente vive melhor. Vive melhor agora o tempo do advento, que é o nosso tema de hoje. Padre, o que é o advento, a palavra advento? Advento significa vinda, chegada. E a esperança é a palavra-chave que nos acompanha não só no tempo litúrgico do Advento, mas ao longo de todo o ano litúrgico. Na semana passada nós começamos com a nossa catequese missionária falando sobre os ciclos litúrgicos. Diferente do ano civil, que começa sempre no dia 1º de janeiro, o ano litúrgico da Igreja segue uma outra lógica. E no centro do ano litúrgico da Igreja está sempre Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus está no centro, ocupa o lugar principal, o lugar central do ano litúrgico. Diferente do ano civil, do calendário civil, que segue o ciclo solar, o calendário litúrgico da Igreja segue o ciclo lunar. Por quê? Porque Jesus morreu numa sexta-feira, na sexta-feira santa, ressuscitou no domingo, por isso que o calendário litúrgico da Igreja é sempre contado a partir desse calendário, do calendário lunar, que segue também o calendário judaico, o calendário da Páscoa judaica. No centro do calendário litúrgico está a ressurreição de Jesus, mas é com o advento, com a vinda, com a chegada de Jesus, é com o Natal que nós iniciamos todo o ano litúrgico. Padre, desde quando começou o advento? Quando a gente exerce, isso acontece em todo mundo? Como é? O advento é igual em todas as igrejas, em todos os lugares. Aliás, o calendário litúrgico da igreja, ele é próprio do Brasil, mas ele é próprio também de todos os lugares. Todo mundo cristão, todo mundo católico vive e celebra as mesmas festas, com algumas pequenas diferenças óbvias. Por exemplo, os santos brasileiros são próprios do calendário litúrgico da Igreja, mas já há muitos séculos que a Igreja organiza a sua vida de fé, celebra a sua vida de fé a partir dessa lógica, da lógica da sucessão dos tempos, da sucessão das festas, das solenidades litúrgicas, sempre começando a partir do advento, que significa vinda, espera, esperança. E nós temos, como a gente pode ver aqui no nosso quadro, Daniela, nós temos 4 semanas, são 4 domingos que nos colocam nessa jornada, é como se fosse uma jornada, um roteiro, um itinerário, até chegar à celebração da solenidade do Natal do Senhor. E a cada semana, diria assim, há um tema específico, mas todas as 4 primeiras semanas desse ciclo litúrgico do Advento significam isso, significam a preparação para, não só para o nascimento de Jesus, para a celebração do nascimento de Jesus, mas também para a segunda vinda de Jesus. A gente que participou da missa no domingo passado, lembra bem as leituras que falam não especialmente do Natal, mas que falam da chegada do Filho do Homem, da segunda vinda de Jesus. Por isso o Advento tem essa característica de nos fazer celebrar o Natal, mas de nos colocar também na expectativa da vinda, da chegada de Jesus. Padre, essas características que o senhor fala também tem muitos símbolos, né? Os símbolos realmente começam por essas características de 4 semanas, esse roteiro que nos convida para a chegada do Senhor, e um dos símbolos também é a coroa do Advento. Seria bom a gente reforçar, né? O que essa coroa também significa. A coroa do Advento é marcada principalmente pelo acendimento das 4 velas. Às vezes as cores variam um pouco. A nossa coroa aqui começa com a vela roxa, depois a verde, a branca e a rosa. Não importa a cor das velas do Advento, o que importa é de fato o significado dessa luz. O próprio Jesus diz de si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. As 4 semanas do Advento estão aqui representadas por essas 4 velas que são sucessivamente acendidas.
fazendo com que a luz cresça, fazendo com que o Cristo ressuscitado, que nasce em Belém, brilhe e nos ilumine nos momentos difíceis, mas também na alegria, na esperança e na fé. A coroa do Advento significa este tempo pedagógico de preparação, de crescimento, de progresso na fé. A gente sempre lembra daquele salmo que reza dizendo: feliz o homem que vai crescendo, que vai progredindo na lei de Deus. O Advento é este convite, um convite de crescimento na fé. E ao lado da coroa do Advento estão também vários personagens bíblicos. A gente já falou logo no comecinho do nosso programa de hoje sobre o profeta Jeremias, que é o profeta também da esperança do Messias, mas há também o profeta Isaías, que é o profeta messiânico por excelência, como a gente diz, Daniela, e claro, a figura de São João Batista, a figura de Maria, a figura de José, são personagens muito importantes ao longo de toda a vida pública de Jesus, da sua pregação, do seu ensinamento, mas são, sobretudo, personagens bíblicos importantes nesse tempo do Advento. Padre, de fato, os personagens bíblicos nos inspiram muito. Aprender sobre o Advento também nos ensina e nos inspira, mas como a gente pode viver melhor esse tempo, como a comunidade, como nós cristãos podemos viver melhor o Advento? A sua pergunta é muito importante, Daniela, porque ela nos faz pensar que o Advento nos propõe uma espiritualidade própria. Quando a gente fala do ciclo litúrgico, quando a gente fala do Advento ou de qualquer outro tempo litúrgico, nós estamos falando de uma espiritualidade própria, de uma postura própria. O Advento nos coloca nesse tempo de expectativa, de vinda, de chegada, de esperança, mas também de recolhimento, de preparação para o Natal, de conversão, de mudança de vida. São atitudes que estão associadas ao próprio ciclo litúrgico do Advento. Preparar o Natal não é apenas comprar presentes, preparar o Natal não é simplesmente enfeitar a casa, preparar o Natal é viver esse tempo com fé, com esperança, preparando mesmo o nosso coração. Claro que a gente gosta de ver a casa bonita, enfeitada, a gente monta o presépio, monta a árvore de Natal, monta a coroa do Advento, mas ali o seu coração, o convite especial do Advento é para você, para o seu coração, para a sua família. A gente precisa nos preparar interiormente também. Não adianta só deixar a casa bonita para a festa, para a ceia. A gente precisa se fazer presente para Deus. É o convite da liturgia, é o convite do Advento. Que ótimo, muito inspirador. Então, preparemos o nosso coração, a nossa vida para esse grande dia, né, gente? A gente precisa fortalecer a nossa espiritualidade. A espiritualidade, ela está para ser vivida e depende da gente também.